Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Nós estamos aqui mais uma vez no Leia a Bíblia e hoje nós estamos iniciando um novo livro. Eu não tô com a voz muito boa, então eu vou segurar o microfone aqui para ver se fica um pouco melhor, mas depois se eu cansar eu vou botar ele aqui. Eu não sei se vai ficar bom, mas eu espero que sim. Vou colocar, né? Não vou botar não, porque a gente não é galinha. Mas enfim, vamos lá, que hoje nós vamos começar um livro muito pedido, não aqui no YouTube, mas pessoalmente as pessoas sempre me pedem pra... Ai, esse cabelinho tá me irritando, vai irritar vocês também. Pra falar, comentar sobre esse livro, que é o livro de Esther. Então hoje nós estamos começando o livro de Esther, tá? É um livro muito interessante na Bíblia. Ele, se eu não estiver enganado, é o único livro da Bíblia que não faz uma citação direta a Deus, tá? Mas como nós sabemos que ele é um livro que fala de Deus sem citar Deus direto? Porque tá falando do povo judeu ali, de tudo que acontece, então ele é um livro histórico ali, com alguns acontecimentos muito interessantes. Meu, esse livro aqui eu falo que é melhor que filme, isso aqui é coisa de novela, tá? Então pega a sua Bíblia aí, abra no livro de Esther, tá lá no Novo Testamento, bem lá no comecinho, tá? Vai lá no índice que você acha e bora para a leitura desse livro maravilhoso. Lembrando você que nós estamos aqui para te incentivar a ler a Bíblia, para você ler a Bíblia, para você passar tempo com Deus, em conhecê-lo, e não vai ser diferente aqui. Que o Espírito Santo de Deus fale conosco através desse livro, trazendo instrução e conhecimento para a nossa vida. Vamos lá. O banquete do rei. Estes são os acontecimentos Estes acontecimentos, ocorreram nos dias do rei Xerxes. Temos aqui uma nota, vamos ver a nota aqui. Não tá indo, maravilhoso. Em hebraico, Assuero, outro nome para Xerxes, também em todo o livro de Esther, Xerxes reinou 486 a 465 a.C. Por que essa informação é importante? Porque nos outros livros, inclusive no livro de Reis, vai fazer sentido, beleza? Então é o rei Assuero ou rei Xerxes. Se eu lembrar, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo, que é um filme sobre a história de Esther, que chama Conquista de Reis. É muito bom, tem aberto no YouTube, se eu não estiver enganado. Se eu não achar, eu não vou colocar, tá? Então vamos lá. Xerxes reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Aqui provavelmente é outro nome também que vai aparecer, porque essa versão é um pouco mais moderna, né? Em hebraico, até Cush, sei lá como é que fala. Do trono real na fortaleza de Suzã, Xerxes governava seu império. No terceiro ano de reinado, ofereceu um banquete a todos os seus nobres e oficiais. Convidou todos os oficiais militares da Pérsia e da Média e os príncipes e nobres das províncias. A festa durou 180 dias e foi uma demonstração formidável da grande riqueza do império e da pompa e esplendor de sua majestade. Caramba, vou comentar isso aqui não. 180 dias de festa, meu Deus, que alegria, né? Antigamente os casamentos também duravam 3, 5 dias, hoje em dia dura, 6 horas, tá ligado? Mas tudo bem. Terminada a celebração, o rei ofereceu um banquete para todo o povo que estava na fortaleza de Suzã, desde os mais importantes até os mais humildes. Então, terminada a celebração, o rei ainda ofereceu um banquete para todo o povo. O rei tinha muito recurso, gente. E isso está deixando claro aqui nessa informação, tá? O banquete durou 7 dias e foi realizado no pátio do jardim do Palácio Real. Que tamanho, hein? O pátio estava enfeitado com cortinas brancas de algodão, com tapeçarias azuis, presas com cordas de linho branco e fitas vermelhas de argolas de prata fixadas às colunas de mármore. Havia sofás com armação de ouro e de prata sobre um piso de mosaico de porfiro, mármore, madrepérola e outras pedras preciosas. Que lugar lindo, né? Compensa pegar essa parte, colocar no chat GPT e dizer assim, chat, por favor, ou outra inteligência artificial, mostre-me como seria essa imagem. Acho que vale a pena fazer isso, viu?
Fica a dica aí, talvez eu faça. As bebidas eram servidas em taças de ouro de diversos modelos e havia grande quantidade de vinho real para mostrar a generosidade do rei. Por ordem do rei, podia-se beber à vontade, pois ele havia instruído os oficiais de seu palácio a servirem quanto vinho cada convidado quisesse. Na mesma ocasião, a rainha Vasti ofereceu um banquete para as mulheres no palácio do rei Xerxes. Na mesma ocasião, ou seja, a rainha, a mulher do rei, que se chamava Vasti, ofereceu um banquete. No 7º dia da festa, quando o rei Xerxes estava muito alegre por causa do vinho, ordenou aos 7 eunucos que o serviam, Meumã, Bizta, Arbona, Bigtá, Abicta, Zetar e Carcas, que lhe trouxessem a rainha Vasti usando a coroa real. Ele queria que os nobres e os demais convidados contemplassem sua beleza, pois era uma mulher muito bonita. Mas, quando transmitiram a ordem do rei à rainha Vasti, ela se recusou a ir. Caramba! O rei ficou furioso e indignado, com certa razão. Não vamos entrar em detalhes, né? Ele é o rei. Então o rei consultou seus sábios, que entendiam das leis e dos costumes dos persas, e aos quais ele sempre pedia conselhos. Seus nomes eram importantes, tá? Carzena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena, Memucã, 7 nobres da Pérsia e da Média. Tinham acesso direto ao rei e ocupavam os cargos mais altos do império. O que deve-se fazer com a rainha Vasti? Perguntou o rei. De acordo com a lei, qual é o castigo para uma rainha que se recusa a obedecer às ordens do rei transmitida pelos eunucos? Memucã respondeu ao rei e aos nobres. A rainha Vasti ofendeu não somente o rei, mas todos os nobres e cidadãos das províncias do império. Mulheres de toda parte começaram a desprezar o marido quando souberem que a rainha Vasti se recusou a comparecer diante do rei. Ele não respondeu o que o rei perguntou, mas ele criou um novo problema. Antes de terminar esse dia, as esposas dos nobres do rei em toda a Pérsia e a Média saberão o que a rainha fez e começarão a tratar o marido da mesma forma. Haverá grande desprezo e indignação sem fim. Portanto, se parecer bem ao rei, sugerimos que publique um decreto real, uma lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Determinará que a rainha Vasti seja expulsa para sempre da presença do rei Xerxes e que o rei escolha outra rainha mais digna que ela. Ele decide então dizer, olha, talvez isso seja um problema. No melhor, ele diz que vai ser. E aí ele diz que tal criar uma lei para evitar esse tipo de problema. E aí ele vai trazer, sugerir que se crie isso, tá? Esse Memucã aqui, ele é um cara que vai trazer problema para nós, então lembre-se dele, tá? O conselho pareceu razoável ao rei e seus nobres, e ele aceitou a proposta de Memucã. Enviou cartas a todas as partes do império, cada província em sua própria escrita e língua, proclamando que todo homem devia ser o chefe de sua própria casa e ter sempre a última palavra, ou deveria falar a língua de seu próprio povo. Certo? Bom, nós temos aqui... perdão. Gente, a Bíblia travou aqui completamente, mas vamos continuar aqui o comentário, né? O que acontece aqui? O rei Assuero está fazendo uma festa, né? O rei Xerxes, como está aqui na Bíblia, está fazendo uma festa, um banquete, 180 dias ali com as pessoas importantes para mostrar a sua riqueza. Depois ele abre mais 7 dias para o povo todo, no pátio ali. Então ele tem um palácio muito grande, ele tem um poder ali aquisitivo muito grande, ele demonstra isso. Ele é casado com a rainha, e aí ele decide chamar para mostrar a beleza. Ele quer se exibir ali de alguma forma, a sua esposa, a beleza dela. Ele é o rei, está mostrando todo o poder que ele tem. Inclusive a sua mulher. Mas por algum motivo
ela decide não ir, ela decide de alguma forma ter essa atitude. E diante disso, Memucan, né, se aproveita desta oportunidade, né? Não sei direito porquê, mas esse Memucan, ele é um cabra complicado, né? Nós vamos saber mais pra frente o porquê. Mas, enfim, esse é o nosso primeiro capítulo, aonde foi enviado essas cartas para que esse decreto fosse lido, e a partir de agora nós temos esse decreto, tá? Esse é o primeiro capítulo do livro de Esther. Esther ainda não apareceu aqui, mas nós vamos para o segundo capítulo, e aí nós vamos dar continuidade dessa história, e pode ter certeza que ela vai ficar muito legal. Mas já começa a imaginar aí essas festas, esse palácio bonito, essa treta de relacionamento aqui, mesmo Khan se intrometendo aqui, trazendo umas soluções interessantes. Beleza? Eu vejo você no Esther 2 e eu tenho certeza que a leitura desse livro vai ser muito divertida. Deus te abençoe e até a próxima.